amigos, o governo Lula é ruim ou péssimo para 41%, diz a nova pesquisa Ipsos-IPEC que acabou de chegar. Eu já vou comentar com você os detalhes dessa nova pesquisa, né, de popularidade do presidente Lula, mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no canal RN, o seu canal de notícias no YouTube. Olha, meus amigos, a pesquisa Ipsos-IPEC, né, divulgada na última quinta-feira, mostrou que 41% dos brasileiros avaliam o governo do presidente Luiz Inácio Lula, né, como ruim ou péssimo. Em contrapartida, só 27% dizem que o trabalho do governo é bom ou ótimo, né, enquanto 30% avaliam a administração do petista, né, como regular e 1% não souberam opinar. Ou seja, meus amigos, não é a primeira pesquisa, né, que está mostrando a queda da popularidade, ou seja, da aprovação do governo Lula, né? Inclusive, né, a grande preocupação do governo Lula nesse momento é a questão das eleições que já estão batendo na porta. Vejam só, quando fazem essas pesquisas mostrando esse cenário de disputa, por exemplo, com o governador Tarcísio de Freitas ou com outros da oposição, né, o presidente Lula ainda leva vantagem no primeiro turno, ou seja, ganha as eleições no primeiro turno. Já no segundo turno perde. Só que eu já expliquei para vocês em outro vídeo, daí muitas pessoas até vêm e comentam para mim, mandam um e-mail ou me procuram no Instagram e falam: ah, César, mas isso não quer dizer grande coisa. Como que você falou que essas pesquisas mostram que ele ganha no primeiro turno e perde no segundo turno? É fácil de explicar, meus amigos. Hoje, basta ver, né, os partidos que apoiam o presidente Lula, a Frente Democrática que eles falam, são poucos partidos, né? Já partidos alinhados à direita e centro-direita são muito maiores, né? Como o Partido Republicano, como o PL, como Cidadania, entre outros partidos, né? Aí o que acontece? Em um eventual segundo turno, por exemplo, entre Lula e o Tarcísio de Freitas, esses partidos não vão do lado do Lula, eles vão do lado do Tarcísio. Consequentemente, o Tarcísio fica fortíssimo e acaba derrotando o presidente Lula nas eleições, né? Agora, o governo está tentando, né? A gente criou recentemente aí o consignado, né, para trabalhadores de carteira assinada, né, para fazer empréstimo mais barato, digamos assim, para tentar levantar a popularidade, né? Criou recentemente, ou seja, ampliou a farmácia popular, está fazendo uma entrega histórica de carros e dinheiro para o SAMU, para a questão da saúde também, mandando bastante dinheiro para os municípios, né? Agora a questão do imposto de renda que vai para o Congresso Nacional na próxima terça-feira, ou seja, o governo Lula tá se esforçando, né, fazendo o possível para tentar reverter, né, essa questão da aprovação do governo, né, que agora, ou seja, 41% dos brasileiros acha que o governo dele tá ruim, mas muitas pessoas dizem: ah, César, a queda da popularidade do Lula se deve por causa, né, aquela questão do Pix, né, lá atrás, e do preço dos alimentos. Eu acho que a questão do Pix, gente, já foi superado. Eu acho que o que está pegando nesse momento, realmente é o preço dos alimentos, né? Mas já está em vigor, né, desde o dia de ontem, né, a isenção de taxa de importação de alguns produtos, né? Se surtir efeito, o povão sentir na pele que o preço, por exemplo, do arroz, o preço do feijão, o preço da carne, o preço do óleo de cozinha começar a baratear, aí sim pode ser, né, que logo em próxima, eu acredito que vai daqui uns 3 ou 4 meses ainda, a popularidade do presidente Lula volta a subir de novo. Só que eu falo uma coisa, gente, por que o Lula se preocupa com a questão da popularidade? Muita gente pode dizer: para que ele está se preocupando sabendo que várias pesquisas mostram que se ele for disputar as eleições em 2025, em 2026, ele está bem na fita, né? Pode perder no segundo turno, mas ele está bem. Gente, se preocupa pelo seguinte, né? Lembra que o Michel Temer
quando era governo, ele também, a popularidade, ele era mais reprovado pela população do que aprovado. O Jair Bolsonaro, depois, no segundo, depois da pandemia, ali que passou a pandemia, a popularidade do Bolsonaro também estava lá embaixo, né? Ou seja, a taxa de reprovação da população brasileira ao seu mandato também era basicamente isso, era reprovado pela população brasileira. A maioria dos brasileiros desaprovavam seu governo. E olha o que deu. Perdeu a eleição, porque hoje, gente, é muito mais fácil, né? Você não tá no governo, né? Porque daí você pode ver que a aprovação hoje do Bolsonaro é muito maior. Daí muitas pessoas vão dizer, César, é maior porque o povo se arrependeu, né? Se tivesse votado nele, talvez o preço dos alimentos não estariam como está hoje. E é verdade, muitas pessoas pensam dessa maneira, né? Inclusive daí faz com que a popularidade, né, suba lá em cima, seja aprovada. Mas é bastante preocupante, né? E o governo, gente, fontes de dentro do próprio governo dizem, né, que não tem milagre para fazer. O presidente Lula já colocou quase todas as cartas na mesa e não está resolvendo essa questão, né? Agora é a maior torcida, gente. A cartada final é tentar aprovar, né, a isenção do imposto de renda e tentar fazer com que o preço dos alimentos barateie nas prateleiras do supermercado, né, para que o presidente Lula volte a ser aprovado, né, pela grande maioria da população brasileira e não fique da maneira como está, ou seja, reprovado, aprovado, né, por 27% da população e reprovado por 41% da população brasileira. E inclusive, gente, mudando um pouco de assunto, mas na mesma seara, digamos assim, está rolando, né, informações extraoficiais, apesar de que já foi desmentido, né, entre aspas, que, né, pode estar acontecendo o segundo cenário. Por exemplo, hoje o vice-presidente do Brasil é o Geraldo Alckmin. Ele possivelmente vai disputar ano que vem ao Senado, ao governo do estado de São Paulo. E cogita-se que o vice do Lula poderia ser o Ratinho Júnior aqui do Paraná, que é do PSD. PSD é o mesmo partido do Kassab, é o mesmo partido do ex-presidente lá do Senado, né, o Rodrigo Pacheco. Ou seja, aqui nos bastidores está se costurando essa aliança, né, para que o Ratinho Júnior saia como vice do Lula no ano de 2026, porque aí sim, né, só para você ter uma ideia, o Ratinho Júnior é aprovado aqui no estado do Paraná por mais ou menos 80% da população. E aí melhoraria a imagem do Lula aqui no Paraná, né, e principalmente nos estados do sul do Brasil. Consequentemente, né, ganharia muito mais fácil as eleições em 2026. Agora, vamos por ponto, né? Primeiramente, né, se isso for verdade, tem que saber também, né, se o presidente Lula vai querer disputar as eleições em 2026, né, devido à idade, né? O presidente Lula já não é um jovenzinho mais, né? Se ele tiver bem de saúde, segundo fontes, né, lá do próprio governo, que sim, o Lula vai disputar as eleições, e desde que também esteja bem posicionado nas pesquisas eleitorais, porque ele não quer, né, encerrar a sua vida pública, digamos assim, né, levando uma lapada nas urnas, né? O presidente não quer correr esse risco. Mas agora, né, se realmente o Lula conseguir disputar as eleições em 2026, né, estiver bem de saúde, tudo certinho, e realmente conseguisse um vice como o Ratinho Júnior aqui do Paraná, aí as chances seria, né, eu diria, gente, que de 80% de chance de ser reeleito, né, porque a questão de 2026 para o presidente Lula, né, tem que ter um vice que traga muitos votos. E aí, meus amigos, será que se o Lula, né, escolher o Ratinho Júnior, né, e outra, se isso for verdade, que são conversas, né, de bastidores,
Você acha que aumentaria a chance do Lula ganhar as eleições com o Ratinho Júnior de vice? Comente aí a sua opinião, é de suma importância para nós aqui do canal Rumo ao Nada.